Eu sei que não estou 100%, minha voz não está boa, mas vamos ver o que dá para fazer. Tive um dia bastante tenso e intenso ontem. Além dos alemães, eu tive compromissos espirituais, né? Então tudo acumula, né? Tudo estressa um pouco a gente. Mas hoje à noite teremos o retorno do retiro da família, que estão lá mais de 100 pessoas. E ministrei lá pela manhã, um ambiente muito especial, a palavra, sempre uma palavra renovada, atualizada, de fácil aplicação e de fácil entendimento também. Queremos também informar que no próximo domingo teremos batismo aqui, dia 28. Está aí a oportunidade para as pessoas que têm crido em Jesus, ouvido o Evangelho, crido em Jesus, crido no Evangelho. Está aí a oportunidade para dar cumprimento a esta ordenança que o Senhor deixou. E também já o mês de setembro está próximo aí, né? Há uma semana, um pouquinho mais. Estamos a 9 dias. O dia 3, você que é pai de aluno da escola, teremos aqui a feira temática, que parece que será aqui dentro, para dar uma melhor condição e para os pais também virem apreciar o desenvolvimento de seu filho, o potencial que está sendo tirado para fora. Então tem muitos pais que não acompanham os filhos. Isso aí, quero lhes dizer, pai, você está fazendo isso em prejuízo próprio seu, não só do seu filho, mas seu. Pai que não acompanha os filhos, que não valoriza e não procura entender a fase e valorizar o que o filho está aprendendo, lá na frente também, quem não valoriza também não será. É a lei da semeadura. Amém? Então, e infelizmente, nós, mesmo sendo uma escola cristã, tem muitos pais aí que fazem parte da igreja, mas é a mesma postura do mundo. Mesma postura do mundo. Que ainda cobra que o professor tem que endireitar o filho, que tem que corrigir o filho, que educação não é professor que dá, é o pai que dá. O professor dá ensino. Ajuda a desenvolver o potencial, as capacidades e traz como pôr em ordem a formação acadêmica. Mas educação, bons modos, é de casa. Amém? Também, no dia 7 de setembro, começa aqui a nossa conferência apostólica, que será o aniversário do ministério. Estaremos completando 28 anos. E nesse período aí estaremos ajustando a visão, ou nos ajustando, passando em revista, e também valorizando, revendo e valorizando, dando sentido a tudo que Deus nos deu, porque o grande problema que quando não se tem, se busca e Deus dá, e depois que Deus dá, muitos não valorizam. Não é assim o comportamento humano? E muitos, inclusive, se acostumam não valorizando, e aí perdem, e depois caem em si e é tarde. Eram felizes e não sabiam. Deus oportunizou soluções e não foi valorizado. Então essa conferência será muito proveitosa para um ajuste, para uma melhor estruturação, para uma revisão das funções de cada um. Também, dentro do mês de setembro, teremos o nosso break empreendedor. Está aí. E eu estarei falando, já para você que crê na palavra,
e Deus sempre tem nos dado uma palavra diretiva, uma palavra rema, estarei falando o bem que a crise produz. O bem que a crise produz. Porque se não houver crise, ninguém procura melhorar, ninguém procura aprender algo a mais. Amém? Não havendo crise, rumores de crise, ninguém procura ser melhor. E quando a pessoa se acomoda, a acomodação é uma inspiração maligna. O diabo, ele não está mais com chifre, nem de vermelho e nem com rabo. Mude a imagem dele. O diabo se arreligiosou. O diabo se arreligiosou. Vocês os irmãos já me ouviram aqui N vezes, que verdade é verdade, esteja onde ela, e ela vai continuar sendo. Então, por que eu falo essas palavras? Alguém me disse, olha, essa palavra se arreligiosar é do apóstolo. Busca o sentido que ela tem verdade. Eu que tenho trazido, eu não invento nada, eu falo que Deus me inspira. Eu não sou criador de nada, eu transmito o que é princípio do reino, o que é informação para a edificação da igreja. Isso eu faço. Vou provar que o diabo se arreligiosou. A religião, porventura, não está numa linha de dar para o povo o que o povo gosta e não para o povo o que o povo necessita? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. E quem acha que é não? Então, o que eu vou dizer para os irmãos? Ele se arreligiosou. Porque a maioria dos pastores, maioria dos líderes religiosos, estão dando para o povo o que o povo quer, não o que o povo precisa. Menos aqui. Aqui eu não sou assim, não. Eu sei que às vezes a cadeira se desgasta, porque há uns moveres aí que se esfregam na cadeira com verdades que ouvem aqui. E saem dizendo, não vou voltar mais. Mas no meio da semana, aquilo que ouviu aqui, aquele confronto que recebeu aqui, foi a solução para não piorar a situação. Amém? Quantos confirmam que isso é uma verdade? Então por que o diabo se arreligiosou? Porque ele trabalha na linha do religiosismo, dizendo, você tem que fazer o que você se sente bem. Essa história do pastor está querendo lhe dar trabalho, que é isso? Essa história de estar todas as reuniões na igreja, que é isso? Tu tem que cuidar de você, da sua família, do seu bem-estar, do seu lazer, da sua felicidade. Então o diabo não está se levantando contra Deus, o diabo está massageando o ego dos religiosos para viverem para si. O diabo está massageando o ego dos religiosos para viverem para... Amém? E o religiosismo coloca a família acima do chamado divino. Isso é inversão de valores. E por causa das inversões de valores, estude em casa. Romanos 1, 18, até o último versículo desse capítulo 1 de Romanos. As inversões de valores leva Deus a entregar essas pessoas que invertem valores a desonras, a mudança de comportamento, mudanças de costumes, mudança de prioridades. E eu não vou dizer a coisa mais forte que acontece nisso, para você descobrir lá na Bíblia. Amém? Então, quando há essas inversões, primeiro, Deus criou a mim e a você
a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí nos deu o governo. E deu o governo para o homem sobre os animais, sobre a terra, sobre as culturas que estão sobre a terra. Mas aí Deus viu que tudo que o homem fazia ia se multiplicar, menos ele, menos o homem. Aí tem um texto na Bíblia que Deus fez algo e viu que não era bom. Quando ele viu o homem só, Deus disse: não é bom o homem estar só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, que lhe seja capaz, que esteja junto para os desafios e o compromisso que recebeu do Senhor. Então a família é para perpetuar o governo de Deus. A família é para perpetuar o desígnio de Deus. Amém? Deus então instituiu a família para perpetuar o desígnio. Você já pensou que confusão, e o mundo está nessa confusão. Se cada criação, se cada empreendimento, se cada instituição morre com o seu fundador, termina tudo. Então tudo que adquire, tudo que constrói não serve mais porque não tem sucessor. Tudo que vem de Deus é para ter sucessão. Sucessão biológica, sucessão sociológica, sucessão também material. Amém? E o Vale pagou caro por isso. Eu vim para o Vale em 1968. Na década de 70, 80, era um vale muito rico. Grandes empresas. Os empresários eram nobres. Os filhos ficaram ricos. E os netos já são pobres. Quem conhece um pouco dessa história? Os pais que não cuidaram bem dos filhos deixaram como herança a empresa ou passaram a direção para eles, levaram tudo à falência. Está vendo? O pai que não acompanha o filho. Está vendo? O pai que não valoriza e não prepara o filho. E o pior é que o modelo do mundo está aí. E o pai que não se interessa um pouco em conhecer o estatuto do menor tem medo do filho por causa do estatuto. Não, o estatuto não é ruim, o estatuto é bom. Mas como o pai não ensina os deveres, o filho só vem cobrar direitos. Amém? A maioria dos pais não sabe o que é dever dele e o dever do filho. Então conheça os dois lados. Amém, amados? Conheça o que é religião e conheça o que é reino de Deus. A religião não está trazendo o reino de Deus. Porque quando Jesus veio, o mundo estava cheio de religião. E qual foi a mensagem que ele mandou pelo seu precursor que veio preparar-lhe o caminho? João o Batista. Qual foi o anúncio, o marketing que ele veio desbravando? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o povo deu crédito, e o povo vinha até João e se batizava porque queria um novo começo, uma nova oportunidade, queria fazer parte do governo de Deus. Aí veio Jesus, procura João, e é batizado por João. E Jesus começa também o seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. É dessa maneira que as coisas do reino de Deus se constroem. Aí Jesus curava, libertava, ensinava, trouxe as aventuras bem-sucedidas, o sermão das bem-aventuranças, ensinou verdades, ensinou a orar, ensinou a servir, ensinou a amar, ensinou a perdoar. E numa altura de seu ministério, aqueles religiosos, o sistema religioso novamente se levantou contra Jesus. Lucas 17, verso 20 e 21.
chegou sendo interrogado pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Os líderes da religião dos dias de Jesus. Sobre quando viria o reino que Jesus tinha anunciado, que é chegado. Eles não conseguiam ver. E quando a pessoa não tem disposição de obediência, não consegue ver as instruções e tirar das instruções lições que são soluções. Aí Jesus responde: o reino não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E nós temos trazido aqui a palavra que tira para fora o governo de Deus que está dentro. Nós temos a natureza divina, que a religião não conseguiu vivificá-la, não conseguiu desenvolvê-la, ressuscitá-la. Mas Jesus veio e nos ressuscitou, abriu os nossos olhos para estas verdades. E uma coisa interessante, amados, debaixo do governo de Deus, dentro do reino de Deus, tem solução, tem paz, tem provisão, tem proteção e tem projeção também. E eu estou falando, e quero continuar nesse assunto, sobre escolhas e decisões que constroem. A vida de cada um é resultado das escolhas que fez, das decisões que tomou. Escolhas acertadas, decisões bem tomadas, resultados são benéficos, positivos, construtivos. Mas escolhas mal feitas, decisões mal tomadas, é difícil, às vezes, ter condições de reparar o erro. Por exemplo, escolheu um caminho, e o caminho não é o caminho que lhe levaria ao desejado, e perdeu. Então, escolhas erradas, caminhos errados, é atraso de vida. Se em tempo você reconhece que até então não soube fazer boas escolhas, não tomou decisões acertadas, sempre há a oportunidade de um recomeço. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. A graça nos oportuniza um recomeço cada dia. A graça nos oportuniza a cancelar o passado e criar um novo rumo, um novo futuro. A lei atrelava tudo o que a pessoa fez junto consigo. E a lei não justificava ninguém. Mas a graça perdoa, a graça justifica, a graça oportuniza cada manhã um recomeço. Amém? Então nunca desista, meu irmão, minha irmã. Se até ontem você não conseguiu vencer o pecado, não é agora porque não consegue é que Deus não vai lhe dirigir. O que vai medir na sua vida é a sua intenção de querer. A sua intenção é que faz com que as coisas de Deus, ou as coisas para Deus, se oportunizem para você. Porque o Senhor mesmo diz, em Isaías capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, comereis o melhor desta terra. Mas para não errarmos, precisamos investir na sabedoria. Salomão fala que ela é a coisa principal. E o livro de Provérbios revela que ela é a obra-prima de Deus. É o primeiro dom que Ele criou. É a obra mais antiga e a mais necessária na construção das demais obras. Em Provérbios 8:34 a seguir diz que feliz é o homem que dá ouvidos à sabedoria. Está falando, o capítulo 8, ele está fazendo uma descrição do que é a sabedoria,
do que fez a sabedoria e do que ela traz para cada um. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Mas aí quando fala, nós não podemos dissociar essa sabedoria do seu pai, o Criador dela. E diz que o que acha a sabedoria, acha a vida. E alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra a sabedoria, faz mal à sua própria alma. E todos os que odeiam a sabedoria, amam a morte. Só que, deixa esse texto, só que muitos, quando fala a palavra morte, é o fim de tudo. Não. A morte é a interrupção, é o interrompimento da continuação daquela... A morte do corpo interrompe a vida terrena, mas a morte da sabedoria interrompe o sucesso, interrompe o bem-estar, interrompe o acesso à fonte de soluções. E aquilo que nós odiamos, nós afastamos, aquilo que nós amamos, nós atraímos. E quem odeia a sabedoria, afasta para longe de si. E quem afasta para longe de si a sabedoria, fica sem solução para o que necessita. E não é seguindo o modelo do mundo, procurando culpado, que seremos justificados. Não. Jesus não deixou esse modelo. Ele nos deu tudo como semente. Amém? Ele nos deu tudo como semente. E nós precisamos rever como as coisas entram em nós. Em Isaías 26, verso 3 e 4, o profeta está falando que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus, porque ele confia em Deus. E diz o profeta, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, se existe uma fonte de filosofia, de conceitos, de soluções, de orientações para a vida, essa é a que vem de Deus, é a mais garantida, mais segura, mais sábia, mais produtiva e que oportuniza ao ser humano melhores resultados. Como prova que se alguém ali fora é bem sucedido, examine. Ele pegou alguns princípios do reino. A pessoa que é bem sucedida ali fora, porque a palavra de Deus é uma semente fértil, é uma semente apurada, que tudo que pegarmos da palavra e semearmos e cultivarmos da maneira certa, traz soluções. Só que nós cristãos, nós que estamos em Cristo, nós trabalhamos nas três áreas: material, espiritual e social. O religiosismo trabalha e tenta trabalhar só no lado espiritual. O mundo trabalha só no lado material. Mas o reino de Deus deve trabalhar nas três linhas, porque o ser humano é tridimensional, tem três áreas: espiritual, social e material. E a palavra de Deus nos dá subsídio, ensino e nos capacita a sermos bem-sucedidos nas três áreas. Por isso que a sabedoria é a coisa principal. Ela é tão importante que ela esteve com Deus na criação da matéria, do mundo, de tudo que existe. Esteve com Deus quando Deus criou as normas administrativas, o limite para cada coisa. E ela é tão importante que o Senhor deu para a igreja como dom da sabedoria. Está lá em Romanos, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 4 a seguir. Vamos achar ali dentro também a sabedoria, também direcionada para administrar as coisas espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para consumo próprio. Opa, para que mesmo? Para que foi dado os dons? Para utilidade pública. Os dons do Espírito são ferramentas de utilidade pública, para nós servirmos uns aos outros. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Que mais? Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, o conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aleluias. Então o reino de Deus não é um segmento religioso com um perfil que atende e atinge só uma classe, ou só uma faixa etária, ou só um nível social. O reino de Deus, debaixo do governo de Deus, está aí essas provisões dadas por Deus, essa gama de capacidades, de dons e ministérios, de ferramentas para servir e para edificação da igreja. Amém? E a sabedoria, aonde ela está, ela é conhecida pelos seus frutos. Aonde a sabedoria está, ela é conhecida pelos seus frutos. Confirmamos isso em Mateus, capítulo 11, versículo 18 a seguir. Portanto, veio João, o Batista, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônios. João que anunciou que estava próximo o reino. Como ele veio de uma cultura diferente, quem dizia que ele tinha demônios? O religioso. O religioso tem dificuldade de conviver com pessoas com culturas diferentes, com hábitos diferentes. Todo religioso tem dificuldade de conviver com diferenças. E aí veio Jesus, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo como um cidadão normal. E o religioso, então, os religiosos diziam, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, amigos de todos os seres humanos. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Amém? Então quem tem e busca, quem busca e tem a sabedoria dada por Deus, consegue conviver com diferenças culturais, com diferenças de níveis sociais, com diferenças também de faixa etárias. A sabedoria dada por Deus, ela faz com que a igreja seja comparada a um corpo, que tem membros diferentes, tem membros honrados e membros que não dá nem para expor, porque é desonra, né? Mas, no entanto, todos eles estão a serviço do corpo. Todos eles fazem necessário para a saúde do corpo, para a reprodução do corpo, para a reprodução do desígnio, para dar continuidade ao desígnio que Deus deu. Amém? Então, por isso que a sabedoria
é a coisa principal. Mas, querido, querida, não pense que ela vai vir como um chip, que você vem no culto, leva o chip para casa e a partir daí muda. Deus nos dá tudo como sementes. Deus nos dá tudo como semente. E a própria palavra nos ensina que aquele que é fiel no pouco, aquele que valoriza o pouco, aquele pouco sendo a solução, sendo o certo, sendo uma semente, e ele sendo fiel naquilo, dedicado, zeloso, praticante, sobre o muito ele será colocado, porque o espaço e o crescimento é nós que vamos oportunizando, amém? Deus nos dá tanto o espaço quanto o crescimento, mas quem faz isso acontecer somos nós mesmos, amém? Deus dá o espaço, esse é o caminho, andai nele. Você não quer andar no caminho de Deus, não adianta cobrar de Deus as coisas, amém? E ele diz, isso dará crescimento, mas se você não se alimentar com a coisa certa, com o alimento certo, você não tem crescimento. Eu falei aqui num dos últimos cultos, quando uma mãe leva seu filho ao pediatra, se ele olha para a criança e vê que não está, ele já vai, coloca na balança e mede, pega a ficha, tem tantos meses, nasceu com tantos centímetros, com tanto de peso, está fora dos padrões. Qual é a pergunta que a pediatra faz para a mãe? Está se alimentando bem? Do que está se alimentando? Porque o crescimento e a saúde é resultado daquilo que se... Amém? E é dessa maneira que Deus vai oportunizando para nós. Ele nos dá tudo, mas quem escolhe para mim sou eu, para você é você. Quem decide para mim sou eu que decido. Quem decide para você é você que decide. Porque todos nós temos dado por Deus o livre arbítrio. Amém? Enquanto bebê, você está debaixo dos cuidados de seu pai, sua mãe. Mas depois que você assumiu, é você que escolhe. Está trabalhando aonde você escolheu trabalhar. Se preparou para aquilo que você desejou se preparar. Adquiriu aquilo que você se preparou para ter condições para adquirir. Então tudo são resultados de escolhas e decisões que se tomam. E nós temos na palavra de Deus subsídios, instruções, preparo, para não caminharmos para a morte, mas caminharmos para a vida. Para não vivermos de fracasso, mas vivermos de vitória em vitória. Amém? Passando em revista, que são as escolhas e decisões que constroem. E nós nos deparamos sempre com o outro. E se você quer ser um vencedor na vida, nunca te deixes atingir pelos erros dos outros. Ah, mas pastor, aí já tem uma mente aí que só pensa negativo. Ah, se foi o outro que me bateu, você vai, é você que vai escolher e decidir se vai revidar. Amém? Ah, mas se foi o outro que errou contra mim, você é que vai escolher e decidir se quer perdoar ou não. Amém? Nós temos instruções de como reagir para não sermos atingidos. Porque quando se age dentro das instruções, que Deus dá, olha o que acontece. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu avô. Sabe por que você é assim? Porque você não quer assumir a vida. Porque Deus quer lhe tratar como filho. Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Quando se busca culpado é porque não quer se assumir responsabilidade pessoal. Está aí o mundo todo, o Brasil todo, sofrendo a situação que vive. Porque acreditaram numa filosofia errada de só procurar culpado. E quem procura culpado são os que mais erram. Amém, amados? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então olha o que diz a palavra. A alma que pecar, essa morrerá. A morte não é. A morte final é o corpo devolvido para a terra. Mas a alma que peca contra a sabedoria, morre para ela a fonte de solução. Não é um princípio? Não é verdade? A alma que pecar, não colocando em prática os mandamentos que Deus dá, pois os mandamentos que Deus dá é para o nosso bem. E quando não se pratica aquilo que Deus dá, teremos em falta daquilo que Deus promete. Estaremos em falta das provisões que Deus aprovisionou. Amém? É a nossa obediência à palavra que nos credibiliza as bênçãos que acompanham a palavra. É a nossa obediência à palavra que nos credibiliza a recebermos as promessas que acompanham cada palavra, cada mandamento, cada instrução. E não adianta querer achar que não é. O grande problema que nós enfrentamos aqui, eu enfrento, que eu observo, eu discerno o auditório, não pense que eu não discerno o que você está pensando. Só que eu sou ético, eu não gosto de expor ninguém. O sistema religioso ensinou os crentes a serem bebês. O sistema religioso, a que podemos comparar? A uma creche. Se der um brinquedo para um, tem que dar para os outros iguais, o mesmo brinquedo. Senão, arruma uma confusão no meio deles. Não é verdade? A creche só espera receber presente. A creche, na hora do lanche, ela é ávida por doce. Não é verdade? A criança é ávida por doces e brinquedos. O crente infantil é ávido só para receber a bênção. Mas o crente que pensa na vida, ele tem que ter o desejo de aprender verdades, de encontrar sementes e aprender conceitos que constroem. Uma certa ocasião, eu estava em crise, porque o povo não queria me ouvir. E eu estava a fim de mudar. Os irmãos não pensem que eu não sei fazer o povo chorar, sei também, mas não edifica. Os irmãos não pensem que eu não sei fazer com que o povo me elogie, isso não me ajuda. Eu não vivo de elogio de ninguém, eu vivo dos resultados, do cumprimento dos meus deveres. Eu estava reclamando para Deus, e Deus me deu um sonho, uma visão. O Senhor me levou numa faculdade, numa universidade. Eu observava lá as pessoas aprendendo, isso em espírito. As pessoas aprendendo, se formando. E o Senhor perguntou, todos esses que estão aqui aprendendo, estão trabalhando ali? Não. Eles vêm aqui se aprender, se qualificar para lá fora construírem a vida deles. Quando Deus me disse isso, que esse ministério é uma faculdade, é uma universidade, eu fiquei mais duro um pouco. Eu tenho que passar instruções que preparem você para enfrentar a vida lá fora. Amém? Não adianta entretê-los aqui com unção e com manifestação de muitos caírem no chão
que vão se sentir no momento, o melhor momento, mas saem para fora, continuam vazio. Continuam sem semente, continuam sem qualificação, continuam sem preparo para a vida. Amém, amados? Por isso que Deus também falou. Há uma outra questão também. Que o pregador sempre se preocupa com o auditório. Quando o auditório está pequeno, ele fica triste. Quando o auditório está grande, ele gosta, porque acha que é ele. É mais ou menos assim, né? Aí, eu estava afim também de manter o auditório cheio. E eu comecei a agradar o Zé Povinho. Não é discriminação, mas é verdade. Aí o Senhor me repreendeu. O Senhor me repreendeu. E sabe o que o Senhor me disse? Eu não te levantei para você ser líder de uma igreja de Zé Povinho. Igreja para Zé Povinho tem bastante. Está em falta de igreja para inteligente. Agora eu pergunto, será que Deus falou abobrinha? Eu às vezes pergunto, se eu falei abobrinha, mas quem me falou foi Deus. Vamos ver quantos inteligentes tem aqui. Quem pensa que Deus falou abobrinha, levante a mão. Quem reconhece que Deus não falou abobrinha quando me deu essa palavra? Levante a mão. Viu? Que Deus também não fala abobrinha? E todos querem ser inteligentes, mas vão para lugares que não constroem, querem mais graça, querem mais unção, e tem muitos lugares que manifestam unção, porém sem sabedoria. Eu tinha unção de colocar a mão e derrubar as pessoas, mas eu vi que isso não edifica, eu vi que isso não constrói, eu vi que isso não soma na vida, diante dos desafios que a pessoa tem lá fora. Aí eu pedi para o Senhor me ajudar a direcionar a unção dEle para algo produtivo. Amém? Por isso eu tenho dito aqui, que quem tem levado a sério as instruções que Deus dá, está fazendo sim a diferença. Então vamos recapitular o que já aprendemos. Nunca te deixes atingir pelos erros dos outros. Segundo, respeite aqueles que têm e aqueles que sabem, porque se alguém tem o que você não tem, é porque sabe algo que você não sabe. Amém? E se alguém se qualificou, ele pagou o preço. E terceiro conceito para você construir com segurança: tome a decisão de crer na lei da semeadura. Nossas atitudes são sementes. E dentro de cada semente está a vida, a existência, o potencial, a produtividade daquela cultura. Um conceito é uma semente, porque ele cria uma cultura, cria um hábito, que praticado transforma-se em cultura. Então respeite a lei da semeadura, e veja o que você quer, e também veja o que você não quer. Aquilo que você quer, procure descobrir qual é a semente que vai produzir o que você quer. E aquilo que você não quer, também procure descobrir quais são os hábitos que levam àquilo que a pessoa não quer. Porque a vida leva pelos hábitos construídos. Por isso que decisões determinam. Circunstâncias levam, mas decisões determinam. Então descubra o que você quer e procure a semente que vai produzir o que você quer. E uma coisa interessante, eu já falei sobre uns quantos textos, mas vou pegar apenas um aqui. Oséias 10, 12, bem conhecido. Semeai para vós. Deus não está mandando semear para os outros, mas é no
O campo são os outros. O campo de ação é os outros. Semeai para vós a justiça, e colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós. Aqui tem muitas lições, só desse texto dá para fazer muitas pregações. Semear a justiça. E sempre que quando nós usamos a semente que vem de Deus, justiça é o padrão criado por Deus para o equilíbrio, para o governo, como manual da vida. Eu vejo a justiça proveniente de Deus como o manual para a vida. E sempre quando nós usamos o manual de Deus, a graça nos acompanha. O que são as misericórdias? O que significa a palavra misericórdia? A misericórdia é esse favor divino que impede de nós recebermos o que merecemos de coisas negativas. Mas é essa graça divina que nos ajuda a alcançar aquilo que não conseguimos. É um parâmetro de ajuda, de proteção, a misericórdia do Senhor é como que uma proteção divina para aqueles que usam os padrões, os ensinos que Deus dá. Sempre que quando uma pessoa se volta para Deus e começa a praticar a palavra, as misericórdias o ajudam, o assistem, para que o que ela fez de errado antes, não atrapalhe agora. Amém? E tudo aquilo que ela se propõe a fazer, mas não tendo condições de fazer, Deus ajuda, para que mesmo no pouco que faz, não fica sem ser abençoada. Amém? São verdades que constroem. Essas verdades constroem. Então semeie. Mas há um perigo. Há um perigo, eu falei no começo e volto a repetir. O acomodamento, a acomodação é um perigo. É uma erva danina. É um investimento maligno para você lá na frente ser derrotado. Isaías 17, verso 10 e 11. Olha o que diz o profeta. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Por isso, ainda que faças plantações deleitosas, e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, e traga sementes importadas, diz uma tradução, e as faça crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Amém. Quando a pessoa se esquece de Deus, do Deus da salvação, e vamos ver do que nós podemos estarmos nos esquecendo, que por enquanto está indo tudo bem, preenche o tempo, procura resolver, vindo de longe, alguma solução, e vai levando. Mas e na hora das tribulações, das dores insofríveis? Aí faz-se a diferença. Você sabia que na maioria dos casos se manifesta na morte ou no encontro com a morte o que a pessoa fez em vida? Ou as boas coisas virão à tona, ou ela veio por consequências de más coisas praticadas.
uma maneira errada de viver. Mas observe, o profeta está chamando a atenção de uma nação que se esqueceu do Deus da salvação. Salvação é sinônimo de solução. E nós estamos vivendo um ano de dependência de Deus. Estamos tendo solução, sim, porque dependemos dEle. Estamos tendo solução para cada necessidade, por quê? Porque dependemos, vivemos numa dependência, num compromisso de obediência. Enquanto eu estava meditando, hoje pela manhã, que muitas vezes a pessoa esquece do seu chamado, esqueceu do Deus da sua salvação. E a salvação da pessoa, a solução que a pessoa necessita, ela está aonde ela deve estar. Porque a bênção material, ela é geográfica. A bênção lhe acompanha, você andando no caminho certo. A bênção está aonde é o seu dever de estar. A bênção virá como recompensa de você estar fazendo aquilo que é chamado a fazer. E Israel estava entrando num caminho errado de acomodação, se esqueceram de Deus e foram suprindo as necessidades e repondo a cultura com coisas de fora. E tem muito crente nesse comportamento que estava Israel naquele tempo. Em vez de estarem cumprindo o desígnio, o chamado, o compromisso que assumiu com Deus, estão preenchendo o espaço da sua vida com coisas de fora. Entretenimento com coisas erradas, investimento em coisas erradas, perdendo tempo em coisas erradas. Não é pecado, não. Mas na hora da prova, na hora das dores insofríveis e na hora das tribulações, essas alianças erradas, esses investimentos errados, não estarão trazendo solução para você. Mas você estando no lugar que Deus o chamou, com certeza, nunca lhe faltará nada. Amém? Porque quem não se esquece do Deus da solução, não abandona compromisso, não apostata da fé e não se torna infiel. Eu quero dizer para todos, quem é bem comprometido com Deus e leva a sério as instruções que vêm de Deus, nunca também fica sem receita. Porque se nós olharmos hoje que muitas pessoas perderam, é a crise, foi o governo, eu quero dizer para todos que o governo de Deus não tem crise, amém? Mas também, não se ofenda com o que eu vou lhe dizer, no governo de Deus não tem espaço para preguiçoso, amém? No governo, debaixo do governo de Deus não tem espaço para pessoas que em vez de cuidarem da sua vida, estão cuidando dos. Amém? Que Deus tenha de nós, Ele tem. É um assunto que vai longe. E Deus sempre tem espaço para promover melhor a sua vida. Olha um exemplo lá de Gênesis 12, verso 1 a seguir. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão fazia parte de uma família de empreendedores. Seu pai era construtor de ídolos, fazia estátuas.
Ele construía ídolos. E já era um patriarca. Mas Deus viu em Abraão uma disposição também de querer vencer na vida. E Deus então chama ele. A disposição de obediência ao chamado de Deus faz a diferença. Ele saiu. Deixou toda a estrutura lá. E em obediência a Deus, ele saiu. Olha a promessa que Deus fez. Verso 2. Eu farei de ti uma grande nação. Lá ele era uma família. E Deus queria fazer dele uma nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu ser uma bênção. E Deus tinha mais. Deus não limita, o homem que limita Deus. Quero dizer para vocês todos aqui. Deus não limita a bênção sobre a vida de... São as pessoas que limitam. Só vão até um ponto. Se vai até um ponto, só ganha o que merece até o ponto. Amém? Porque nós servimos a um Deus de justiça. De amor porque nos salvou. De justiça porque à medida que plantamos, colhemos. Os crentes não gostam que se fale em justiça. Porque justiça depende de eu praticar, de eu obedecer, de eu servir, de eu plantar, de eu fazer a minha parte. A maioria só crê no amor, é que nem criança, só quer beijinho. Só quer ser admirado e não quer ser responsabilizado. E aí o Senhor então tinha uma benção a mais. Mas tudo tinha que ter uma atitude de... Uma escolha e atitude. Escolher e decidir. E Abraão soube fazer. Saiu. Saiu para algo melhor. E quero dizer para todos. Ninguém que abra mão de alguma coisa para servir a Deus ficará com menos. Ninguém. Jesus dá essa garantia. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, negócios por amor dele ficará sem ter recebido aqui nessa terra já 100 vezes mais. Quantos já leram na Bíblia esse texto? Então por que não levar a sério? Amém? Mas nós queremos se beber. Eu quero meu lanche. Eu quero meu brinquedo. Eu quero a benção. Eu quero meu abraço. Eu não quero serviço. Mas eu quero desfrutar de riquezas, benesses. É sonho. O cristianismo vive uma ilusão. O espiritualismo, espiritualizar tudo, vou fazer uma comparação bem tosca. Mas quem conhece um lado vai entender o outro. E quem serve para os dois lados. Eu não conheço um espiritualista bem-sucedido na vida material. Não conheço. E convido para o meu aniversário. O dia 1º, estarei fazendo 50 anos de fé. Dia 1º de janeiro. E não parece, né? Tem gente com menos da metade do tempo está arrastando os pés já. Eu não conheço, em todo esse tempo, pessoas espiritualistas serem bem-sucedidos. Então o espiritualismo para os crentes é como a droga para a juventude. Por que os jovens se drogam? A droga é ruim? Não. É a coisa mais forte e prazerosa no momento. O espiritualismo é ruim? Não. É a coisa mais sensacional no momento. De tão bom. As pessoas se liberam e deitam e rolam e não estão nem vendo que os outros estão rindo, não, porque ele está sentindo coisa boa. A droga é tão boa que depois da pessoa provar uma vez tem que afastar para bem longe, porque senão volta a querer. Droga não é a droga. É o resultado que ela deixa na vida das pessoas. Deixam as pessoas umas
As pessoas se tornam umas drogas. Amém? Então o espiritualismo é como uma droga, que no momento é um êxtase, tão bom, mas o resultado é péssimo. Assim como as pessoas estão cheias de problemas, endividado, está com corda no pescoço quase, de tanto problema, então vai para o monte. Eu vou para uma igreja cheia de espiritualismo, então naquele momento ela acha que resolveu tudo. Engano. Saiu para fora, passou a emoção, não aproveitou nada. Assim, quando a pessoa está em crise psicológica, ou crise na família, ela vai para a droga, para esquecer dos. E as pessoas vão para o espiritualismo para esquecer dos. As pessoas deixam a palavra da sabedoria e vão atrás do espiritualismo, é porque não querem pagar o preço para construir a vida. Elas querem apenas esquecer dos problemas. É forte isso tudo, né? Mas eu faço uma pergunta que em seguida eu faço. Falei abobrinha? Vamos orar em cima do que nós recebemos. Depois de uma mensagem dessa, o que vai fazer a diferença é você orar com entendimento. Eu tive que fazer isso, e não foi fácil. Não foi fácil mudar o meu religiosismo, mudar a minha maneira de orar. Quero dizer, não mande em Deus, te humilhe debaixo da mão de Deus. Humilhar-se não é chorar, não é agora ficar atormentado porque fez coisa errada. Ser humilde é se chegar a Deus com o coração aberto. Senhor, eu preciso mudar, eu necessito mudar, eu preciso de ajuda para mudar. Dá-me um coração humilde, dá-me uma disposição de alma e de espírito para mudar a maneira de pensar, para mudar a maneira de olhar, para mudar a minha maneira de falar. Estabeleça no mundo espiritual um plano de mudança e ore cada dia em cima desse plano de mudança. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado por essas instruções, por essas verdades. Obrigado, Espírito Santo, pois é o Senhor que sonda e conhece cada coração, e o Senhor tem dosado a medida do entendimento e das necessidades de cada um, a medida certa para cada um. Eu abençoo a todos, e que essas verdades não fiquem no esquecimento, mas que o Espírito continue trabalhando, fazendo lembrar, e que haja sempre disposição a cada dia para recomeçar. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus, também peço essas bênçãos. Amém.